Bem, muito obrigada, pessoal, pela presença. Para quem estava aqui a semana passada, obrigada em dobro. E obrigada para quem se inscreveu depois também. A gente teve um problema técnico semana passada, mas já foi resolvido e a gente resolveu remarcar para essa semana. Então, agradeço demais. É uma contribuição imensa que vocês estão dando para a gente, porque quando a gente propõe as coisas e tem pessoas interessadas, para nós é muito importante. Então, para quem não conhece, o Adelina Instituto foi fundado em 2017 em São Paulo, desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de conhecimento e arte contemporânea, com o compromisso de fomentar a arte, a cultura e a educação e promover intercâmbios culturais entre artistas, curadores, público, ampliando horizontes, perspectivas e reflexões por meio de suas ações e programações. Contudo, são promovidos encontros, oficinas, publicações, cursos, exposições, prêmios e ações educativas. Bem, oferecemos cursos, bolsas e também orientações para artistas e educadores. Bem, esse encontro faz parte da programação da exposição Mais de uma Multidão, que acontece na Oficina Cultural Oswald de Andrade, entre maio e junho. Deixo aqui o convite para quem está em São Paulo. A visitação é até o dia 11. Estamos abertos de segunda a sexta, das 10 às 21 e ao sábado, das 11 às 18. Então, aguardamos a visita de vocês e a entrada é gratuita. Bem, esse encontro de foto performance popular é com o artista Alex Oliveira, que compõe a exposição. Ele atua como fotógrafo, artista visual e filmmaker, desenvolve pesquisas artísticas que buscam relacionar a fotografia, performance e intervenção urbana. É bacharel em comunicação pela Universidade Federal da Bahia e em 2021 foi indicado ao Prêmio Pipa e foi finalista do primeiro Prêmio Adelina de Fotografia. Em 2019, foi um dos artistas selecionados na 7ª edição da Residência Artística do Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, e desde 2012 ele integra exposições individuais e coletivas em diferentes estados do Brasil, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Belém. Dá para saber mais sobre o trabalho do Alex no site dele, que é fotoperformancepopulares.hotglue.me. Bem, passo a palavra aqui para o Alex agora, para a gente conversar, ele vai combinar a dinâmica com vocês, e estou à disposição. Oi, gente, boa noite, Gabi, boa noite todo mundo da Adelina. Para começar o papo, assim, eu queria agradecer, né, a Adelina pelo convite, ao Ronaldo Enter, né, o curador também que me chamou para compor essa exposição. E, né, nessa noite de hoje eu pretendo mostrar meu trabalho e estabelecer uma interlocução com vocês acerca dos processos de criação em torno da foto performance, né? Como a Gabi me introduziu aí, meu nome é Alex Oliveira, eu sou de Jequié, que é uma cidade do interior da Bahia. Eu saí de Jequié para estudar comunicação, jornalismo em Salvador, e me formei em 2015 e comecei a trabalhar com a fotografia na universidade, né, num curso de comunicação. Então, eu tive um período muito inserido também, né, nesse conceito do que seria o fotojornalismo, né, no pensamento da imagem como uma comunicação. E pensando em Salvador, a gente já tem toda uma herança, né, ali fotográfica, né, seja pelo PRVG, pelo Mário Cravo Neto, né, seja pelas festas populares, né, que são muitas festas populares durante todo o ano. Então, os fotógrafos, geralmente, né, as pessoas que estão começando a fotografar também, fotografam, registram muito essas festas, né, onde pode-se pensar também uma conservação e uma aglomeração muito grande de uma performatividade popular, né? Então, eu também comecei a fotografar dentro desse universo, só que depois comecei também a me interessar em produzir um pouco para além disso, assim, né? Então, durante o período da minha faculdade, eu comecei a fotografar os meus amigos, né? Na minha primeira residência, onde eu pude morar com outra pessoa que era estudante também. E aí a casa era um lugar também muito de experimentação, né? Era um lugar onde essas imagens, essas foto performances,
eram produzidas a partir do nosso cotidiano, né, a partir da nossa vontade de experimentar, né, seja eu com a imagem, seja meus amigos com o corpo, né? Então a gente começou a criar essas imagens juntos e isso virou, depois de muito tempo, minha primeira exposição individual, mas não era assim uma coisa que não necessariamente eu produzi para virar exposição, mas depois uma oportunidade que eu tive de fazer uma exposição individual na Aliança Francesa, apresentando o meu trabalho, o próprio curador falou assim, esse material que você está produzindo no seu cotidiano é um material que é rico aqui, né? Que ele pode ser interessante pensar na curadoria em cima desse material. Então, para mim, foi um primeiro momento que eu olhei para essa fotografia do cotidiano, né? Essa fotografia íntima, assim, onde eu comecei a me aprofundar também nas pesquisas, né? Encontrar o trabalho da própria Nan Goldin, né? O Wolfgang Tillmans, né? Esses fotógrafos fazem parte da história, né, da fotografia contemporânea, né, e se utilizam também do seu universo, da sua realidade para criar essas imagens. Então, minha imagem começou muito dentro desse ambiente, né, essa casa que agora eu reconheço que naquele momento funcionava como uma residência artística, e muito desse material também foi se derivando para a rua, né? Então, geralmente eu saía também com meus amigos. Eu morava em Salvador, né? Então a gente também fazia uma ideia de caminhadas, né? De derivas pela cidade e íamos produzindo essas imagens onde a gente ia inserindo, né? O corpo, ia compondo com os elementos que a gente encontrava na cidade. Então, para mim era uma forma também de construir outros mundos, né? Outros mundos possíveis, e outras formas de representar a cidade de Salvador também a partir dessas imagens, assim. Como essa imagem, por exemplo, que a gente pode ver aqui agora, né, ela parece uma imagem, assim, a primeiro momento, uma imagem muito produzida, né? Só que é muito do acaso, né? Esse processo, essa imagem, ela foi produzida com Lucas Moreira, que é meu amigo, né, que começa comigo desde esse momento, nessa residência. Somos pessoas do interior que viemos para a capital, né? A Bahia são várias Bahias nesse sentido. E a gente se junta e se identifica também por esses elementos. E aí a gente caminhando na cidade, a gente encontra essa folha, essa palha de um coqueiro e começamos a deslocar isso pela cidade, pelo centro de Salvador. E aí um momento a gente entra dentro do mercado e aí, né, cria essa imagem, né? Então uma situação aqui muito corriqueira, uma mulher aqui de camiseta amarela, né, e para o seu carrinho e está escolhendo o seu produto orgânico, né, aqui. E aí a gente retrata, entra como essa figura, né, que ao mesmo tempo parece uma figura não humana, assim, uma coisa, então cria uma distopia dentro dessa ideia da realidade. Então era isso também que me interessava, né? Isso que eu comecei também a entender que a fotografia tinha esse recurso, né, esse recurso, essa possibilidade de trabalhar com a realidade, com a ficção, né, de ficcionalizar dentro do real. Então isso era algo que me interessava bastante, assim. Durante esse processo de moradia, eu recebi posteriormente antes de morar com a Cíntia, né? Morei com a Cíntia e aí recebi muitos meus amigos, né? Lucas, Alana, Patrícia Bessa. Então, todos eram amigos que orbitavam em torno do trabalho da arte, né? Cada um na sua linguagem, nos seus processos. E em um momento, a Cíntia, que morava comigo, saiu de casa e eu recebi a Michele Mattiusi, que é uma artista de São Paulo. Michele estava vindo de São Paulo para fazer o mestrado em Salvador, e Michele já é uma pessoa que já tinha uma consciência maior da performance, né? Ela já era formada em performance na Escola de Comunicação e Artes da PUC, né? Em São Paulo, então ela também já vinha com essa formação e foi um grande casamento, meu encontro com a Michele, porque a gente passou a produzir, né, dentro desse cotidiano da cidade de Salvador, essas imagens, assim, que nasciam também da angústia de Michelle, né? Michelle também como uma mulher negra, uma artista da performance negra, né? Numa cidade com a maior população negra, né, do Brasil, assim. Então, é uma das imagens primeiras aqui, Michelle chegando em casa, né? Chegando nessa casa que ia morar comigo, com as coisas dela dispostas aqui no chão, e elas, né, sobem nessa cadeira e faz uma posição quase cultural também, né? Então, também tem uma coisa de uma plenitude, assim, de uma sensação de um momento que era muito próprio da história dela, assim, né, e do nosso encontro. E aí a gente assumiu uma parceria muito forte dentro do nosso trabalho, né, dentro da realidade, dentro do cotidiano, e íamos produzindo essas imagens em diferentes lugares, né, que a gente ia passando,
seja em ambientes internos, né, ou ambientes externos. E sempre tinha esse provocamento também do corpo nu da Michelle na cidade também, né? Então tinha toda essa performance que era também para além da imagem, né? Era uma fotografia que surgia como registro, né? Uma foto performance é também esse conceito desse corpo que faz uma ação pensada para a câmera, né? Então eu entrava com esse olhar também da imagem, né? Das situações que eu também já tinha de uma escutativa da cidade, né? Desses objetos que a gente ia encontrando, desse recorte da paisagem, e a gente foi construindo esse trabalho muito forte, assim. Essa imagem também aqui, outra já é uma imagem com o Lucas, né? Parece que é um manequim sem cabeça, mas é o Lucas aqui com a cabeça baixa, né? E segurando os tecidos aqui, que parece o braço dele. E até passa um carro aqui em cima da cabeça dele aqui em cima, né? Muito... Então é uma composição muito que surge do instante, né? Desse corpo da gente caminhando na cidade, nesse fluxo, né? Da deriva, dessa ideia de colocar o corpo em ação e depois, né, a gente continuar a nossa caminhada, assim. Então, para mim isso reflete muito para até onde eu vou chegar nesses trabalhos, por exemplo, que estão na exposição na Adelina, né, que é o Foto Performance Popular e o trabalho Aurora. Outro artista também que eu trabalhei bastante foi o Ricardo Alvarenga, que foi também meu ex-companheiro. Ricardo foi fazer mestrado em Salvador, ele é um artista de Uberlândia, de Minas, né? E Ricardo estava com esse trabalho nesse período que era 2013, que ele fazia um trabalho que chamava Jesus 3:30, né? Então, Ricardo todo dia se vestia às 3:30 da tarde com a roupa que lembrava a ideia de Jesus, assim, ele fazia releituras desse Jesus no cotidiano, utilizando a imagem dele, né? E uma imagem que sempre, né, tinha essa coisa do cabelo grande, ele sempre foi chamado de Jesus também. Então ele começa a inserir, foram 365 dias, né, de performance. A gente se conheceu no meio desse trabalho e, enfim, a gente foi também um outro casamento, né, para além da performance, a gente foi companheiro de vida real, né? Então tinha também uma intimidade, né, e um afinamento assim no que a gente ia produzindo também muito intenso. Essa imagem, por exemplo, ela viralizou muito no Facebook na época, onde ele publicou Jesus não vota, Jesus justifica, né, que é o momento das eleições, e o Jesus, ele foi votar e foi votar de Jesus, tinha essa coisa também de inserir essa figura no cotidiano, né, e quando ele também se vestia de Jesus, a gente, né, nesse país que é muito cristão, todo mundo convocava, né, o imaginário acerca do que é Jesus para a pessoa, assim, então era um trabalho também que era muito forte, e ele também ia constantemente usando também, né, tanto ele quanto eu, a gente usava muito a questão das redes sociais para compartilhamento do material, e Ricardo sempre publicava uma imagem por semana dessa série do Jesus durante esse ano de produção dele, assim, então também foi um trabalho que me ensinou bastante, assim, trabalhar né, com esses artistas da performance, da dança, do teatro, e também convocando outras pessoas que não fossem das artes também para irem criando essas imagens, né, e criando essas foto performances. Essa também é outra imagem com o Ricardo, né, ele faz aqui uma espécie de máscara de cabelo, né, onde ele puxa todo o cabelo para frente, amarra, faz uma espécie de uma trança, assim, coloca embutida, e ele tinha essa série também, onde ele ia inserindo esse corpo, né, sem cabeça, esse corpo com cara né, de cabelo ali, sem a face, né, sem uma identidade em diferentes lugares. Então, meu trabalho era muito nessa coisa do fluxo do cotidiano, né, dessa câmera que estava sempre comigo, né, na mochila, onde diariamente eu tinha esse interesse de criar uma imagem, ou de criar uma provocação, de inserir alguma coisa disruptiva, né? Alguma distopia dentro daquela realidade, assim. Então, meu trabalho sempre atravessou muito a questão do processo, da proposição e do acontecimento, né? Então, essas três palavras são, para mim, assim, muito caras durante todo o meu processo até hoje, assim. Durante essa minha parceria com a Michelle, eu comecei a fazer esse trabalho junto com ela, que é um trabalho chamado Revelador H2O2. Então, é um trabalho que a gente trabalhava com água oxigenada
descolorindo o cabelo, né? Então, Michelle também, quando vai para Salvador, sendo uma mulher negra, né, com cabelo curto, e quando ela descoloria o cabelo, várias intervenções aconteciam, no cotidiano, e a gente começa, eu começo também a me inquietar com isso e pensar como é, o que que esse símbolo, né, da água oxigenada representa em cada corpo, né, em cada indivíduo, e comecei a convidar as pessoas para descolorir o cabelo, e a gente produzir imagens antes, durante e depois do procedimento, né, da revelação. E isso foi fazendo parte também do meu cotidiano, né, como eu falei, eu usava muito também o Facebook como uma plataforma de difusão das imagens, então também estabelecia uma série de procedimentos, de metodologias, onde eu publicava uma imagem por dia, às vezes publicava uma imagem de 1 em 1 hora, então eu ia testando diferentes processos de como essa imagem, né, inserida dentro dessa lógica, que na época era o Facebook, né, mas essa imagem dentro dessa plataforma, que não necessariamente é uma plataforma para compartilhar, né, uma imagem nesse sentido, né, então eu queria entender como essa imagem conseguia ser distribuída por essa plataforma e ter um acesso maior do que, por exemplo, numa galeria, né? Então, eu sempre estava tentando levar a imagem ou né, para a internet, ou para a rede social, ou para a cidade. Então, era uma imagem que era produzida na cidade, né, no fluxo da cidade, e também era devolvida para a cidade. Então, essas imagens aqui do revelador foi durante 9 meses que eu produzi esse trabalho. Ele ele passou por várias cidades, né? Salvador, interior da Bahia, Ituaçu, né? E aí teve um momento dele mais forte, que é em Alagados, que é uma comunidade do subúrbio de Salvador. Eu tinha passado em um projeto para produzir umas imagens lá, e durante esse processo era o momento que eu estava produzindo o revelador H2O2, e eu começo a convidar as pessoas, né, da própria comunidade já a descolorir o cabelo. Então, o trabalho, nesse momento, ele tem encontro, assim, ele vai de encontro ao lugar de onde ele surge, né, também, e foi um trabalho muito intenso, assim, de contato também com o outro, né, na perspectiva relacional também, nessa performance muito participativa, né, onde a imagem, onde eu também às vezes me deslocava muito da função do fotógrafo, era mais, as pessoas não sabiam se eu era um cabeleireiro, se eu era um fotógrafo, a câmera às vezes ficava no tripé, muitas vezes ficava no tripé, eu ia também ensinando um pouco de como fotografar e passava isso para as crianças ou para as adolescentes do lugar, então elas também iam criando esse registro. Então foi um trabalho assim muito forte. O trabalho ele ia sendo produzido em Alagados, compartilhado no Facebook, e depois eu fazia o print screen da tela do Facebook com as imagens, né, individualmente, e ia produzindo lambe-lambe com as imagens, onde, onde o lambe depois voltava para a cidade com aquelas imagens. E aí, quando eu voltava o lambe para a cidade, era interessante porque não era só o lambe, então era o print screen da tela, né, do Facebook, então aparecia termos da própria rede, né, como nessa imagem, que é o neném faz essa posição como se estivesse atirando para quem está olhando, ele foi um grande parceiro também nesse projeto para mim, e aí você consegue perceber que, né, que aqui atrás dele tem os lambe-lambes da tela do Facebook, em tela cheia com a imagem dele, e aí aparece, né, meu nome, fotos da linha do tempo, marcar fotos, compartilhar, curtir. E aí tinha toda essa questão de uma interatividade virtual, mas que é algo levado para a rua, né? Então, quando eles se viam também na imagem, eles também ali estavam, eles reagiam também à questão da plataforma, de olha, quantas pessoas curtiram minha imagem. E aí o revelador começou a ser esse dispositivo realmente, né, que para mim, ele veio a chamar revelador H2O2, porque eu trabalhava um pouco com a ideia do revelador da fotografia analógica, né? Mas aqui, no caso, um revelador que não era para revelar a imagem impressa, mas sim para revelar uma relação, né? Uma relação que também desdobrava no próprio trabalho, né? Então, para mim, foi um momento, assim, realmente de uma virada de chave dentro do meu trabalho, nessa perspectiva relacional. E aí eu ia espalhando os lambes por diferentes lugares da comunidade. Como vocês podem ver, aqui é um ponto de ônibus, então o teto do ponto de ônibus era também o lugar da intervenção. Aí tinha as caixas de luz também, ia virando, né, esse lugar.
Então, a própria comunidade já vendo também eu divulgar essas imagens, né, e acompanhando e fazendo junto comigo ali dentro da ação. E no final do projeto, eu crio como se fosse uma espécie de uma linha do tempo subindo as imagens, assim, na lateral de um centro de cultura que tem lá em Alagados, que é o Centro de Cultura de Alagados. Então, essa foi meio que a intervenção final, assim, que foi esse grande mosaico, né, esse parede, esse mural desses retratos, né, dessas imagens, desse momento né, com as pessoas de Alagados que toparam estar comigo durante esse projeto. Eu vou voltar aqui em tela cheia. E aí é isso. Aí foi em Alagados, e logo depois de Alagados, eu fui para a Suécia. Então, para mim, foi um momento, assim, muito forte do meu trabalho. Foi em 2013, isso que aconteceu. Foi o momento que também meu trabalho começou a ser convidado também para, né, para expor em mais lugares. E na Suécia foi um convite de um fotógrafo que fez faculdade também lá em Salvador, na Facom. E o Márcio já acompanhava meu trabalho, né? Já acompanhava eu publicando e compartilhando meu trabalho no Facebook e tudo mais. Isso que veio a ser o meu TCC depois, né? Eu falei sobre isso. E aí o Márcio falou assim, olha, o Márcio estava abrindo uma residência, na verdade estava abrindo uma galeria de fotografia contemporânea, junto com o norueguês, que é o Erasmus. E aí eles se juntaram e resolveram abrir essa galeria de fotografia contemporânea e me convidaram para fazer essa primeira experiência de residência artística, né? E aí, basicamente, a residência, eu ia ficar um mês em residência, um mês produzindo na cidade, e depois ia abrir minha exposição individual. E aí, isso coincidiu justamente com o período que eu tinha terminado de fazer o trabalho em Alagados. Então, basicamente, eu dormi em Alagados e acordei na Suécia, assim. Então, foi uma parada muito forte. E para mim, eu acabei continuando o trabalho lá, né, do revelador. Só que lá, em vez de convidar outras pessoas, eu comecei a me descolorir, né, por completo, assim. Então, eu fui para a rua, né, também nesse desejo que eu estava também de experimentar meu corpo, né, em frente à câmera. A partir do momento que eu já vinha trabalhando com uma série de outros artistas e pessoas, eu comecei também a me interessar em olhar para minha imagem e o que minha imagem podia ser desdobrada, assim. E aí eu fui para a cidade e fui me descolorindo, em plena praça pública, em frente à galeria, e depois comecei a me autorretratar por diferentes lugares e paisagens da Suécia, com essa figura, né, que se tornou quase um albino, uma coisa que era meio desconfigurada, que por mais loiro que eu tivesse, eu não era sueco, né? Então causava também uma distopia ali dentro do cotidiano. E essa liberdade que eu tinha na Suécia de sair com a câmera, com o tripé, de poder inserir a câmera no próprio cotidiano e ir criando essas imagens, me deu muita liberdade para experimentar, né, essas criações. E aí meio que o trabalho misturou esse momento da Suécia e junto com o momento de Alagados, assim. Então o trabalho foi lá que também surgiu esse título também do revelador H2O2, né? O H2O2 é o símbolo da água oxigenada, então era justamente isso, né? Essa relação, né? Com a revelação química da imagem, que revela o papel da imagem, e aí, nesse caso, a revelação da água oxigenada, que revela, né, diferentes estruturas sociais, revela, né, os corpos racializados, como fica com esse cabelo loiro, né, e como um corpo pardo, né, um corpo branco, então, as diferentes representações que isso pode gerar, assim. Então, eu meio que também fui dando meu corpo dentro desse joguete, né, e aí era isso, eu fui produzindo dentro desse cotidiano, e isso depois virou minha exposição individual, também na Suécia, onde eu misturei imagens desde quando eu ia, né, desde esse momento que eu mostrei no início com meus amigos, né, então foi um momento que eu misturei muitos arquivos, com essas imagens também que eu ia produzindo também na Suécia, né, e aí nessa ocasião, para mim, assim, caiu também muita ficha dos meus processos, e eu comecei também a disparar uma série de frases ou de palavras-chave, assim, que dizia muito do meu processo de criação dentro do próprio Facebook também. Então, eu vou ler aqui. Fotografia como movimento, dar vida, reconhecer corpo, ser instrumento, confundir os sentidos, experimentar contingências e excessos.
trazer questões, desterritorializar, narrativa descontínua, cotidiano, íntimo, privado, público, arte como experiência de vida, plataforma expositiva, compartilhamento, rede social, reprodução viral, fluxo de tempo, estudo de percepção, cartografia afetiva, ambiente colagem, luz, cor, imagem, sensação, ressignificar modos de fazer existir, poética diária, mundos possíveis, alteridade, estranhamento, deriva, errância, happening. Então, essas palavras eram muito desse momento também meu com a imagem, assim, né? Então, teve esse processo, né? A gente, nesse momento também aqui, a Michelle veio também para a Suécia, que não tem as imagens aqui, mas a gente abre a exposição com uma performance, que a performance era basicamente uma câmera Polaroid que a gente seria na parede, uma parede branca, assim, um ponto de fuga de encontro de duas paredes, e a gente ia se descolorindo. Michelle pintava os meus pelos e eu pintava os pelos dela, e íamos tirando polaroid desses momentos. Então começávamos todos vestidos e íamos tirando nossas roupas, né, a partir do procedimento. Então pintava o cabelo, fazia uma foto, pintava a sobrancelha, outra polaroid, e isso depois foi desenhando uma linha assim de polaroids na parede. E isso foi a abertura da exposição, assim. Então, foi um momento muito forte, né? Que também, para mim, foi um momento também de grande experimentação em torno do pensamento da performance junto com a fotografia, né? Aí, nesse retorno também para o Brasil, né? Após a experiência da Suécia, eu continuei experimentando as minhas imagens no espaço urbano, né? Teve esse projeto chamado Obra Anúncio, que é um projeto que aconteceu em Vitória da Conquista, que é um projeto da Núbia Neves. A Núbia é uma artista visual da Bahia, né, de Vitória da Conquista, e a proposta era ocupar outdoors da cidade com fotografias artísticas, assim, né, sem nenhum texto, só a imagem. Eu e Ricardo fomos convidados, né, então a gente também misturou os nossos trabalhos, já que a gente já vinha produzindo no cotidiano. E aí, nessa ocasião, o Ricardo expôs o trabalho Jesus, né, que é esse tríptico, que é uma imagem com Jesus com o braço aberto, né, assim. Outra imagem no meio é o nosso beijo, que a imagem chama o beijo de Judas. E a outra imagem é Ricardo entrando dentro d'água, assim, né? Ele está mergulhado aí. Então, esse tríptico, né, ocupou esse outdoor. E aí foi muito forte também como a reação que teve dentro da cidade, assim. Então, em menos de uma semana, o outdoor foi rasurado, foi, né, pichado, jogaram tinta branca. Então, não quiseram ver essa imagem de Jesus beijando um outro homem, né? Então, e ao mesmo tempo era isso. A gente, em nenhum momento tinha um texto ali que dizia que era Jesus, só que muito do próprio imaginário fazia com que as pessoas atualizassem a imagem de Jesus naquele outdoor, né? Naquela imagem de Ricardo ali. Então, é isso. Minha imagem, ela sempre tinha esse elemento, né? Da performatividade, da rua. Esses já outros trabalhos que eu produzi em Salvador, aqui com a cena, um trabalho que chama, um projeto chamado Cena Queer, onde diferentes performers que trabalhavam questões de gênero, né? Criavam as suas ações, eu ia criando esses registros das ações deles, e delas e deles, né? E aí a gente ia depois fazendo essa exposição na cidade, com esses lambi-lambis intervindo na cidade e compondo com essa cidade, né? Aí esse outro trabalho aqui já era a cartografia dos afetos, que era um trabalho que eu fiz em Paulo Afonso, né? E também tinha essa coisa da foto performance. Eu depois expus na cidade também, no Salão de Artes Visuais. Então também aqui tinha o Lambi Lambi com a plataforma do Facebook, e essa espécie de mapa aqui que indicava os lugares onde eu coloquei os lambis, né, em torno da galeria. E os lugares geralmente que eu colocava os lambis eram lugares abandonados, que também para mim era uma forma de demarcar esses lugares, né, esses abandonos ali em torno da cidade, né? E aí eu fui colocando esses lambis, então também tinha muito essa coisa da rua e da cidade e da própria plataforma do Facebook, né? Como eu falei, e isso foi meu TCC, meu objeto de pesquisa. Eu falei sobre, né, esses diferentes procedimentos
de inserir a imagem, né, de inserir uma imagem, uma fotografia contemporânea, né, nesse sentido, né, desse conceito, na rede social, né, e esses fluxos também de criação a partir da rede, assim, como algo que, né, tinha a rede como lugar de difusão, mas também um lugar de conexão com outras pessoas e também com um procedimento ali de criação, né. E aí eu vou continuar aqui nesse outro trabalho, também para mim é muito importante. Vou beber uma água aqui. Nesse outro trabalho, esse trabalho chamou Fora do Lugar. É um trabalho que eu começo também a pesquisar a questão da minha identidade, porque na primeira vez que eu vou para São Paulo, é, começam a me trazer uma questão, né? Começam a me perguntar se eu era árabe. Eu comecei a pensar, não, eu sou do interior da Bahia, não tenho origem árabe, né? Só que eu comecei a olhar para minha cidade, né? Jequié, interior da Bahia. Lá tem uma Ali Salomão, que é um poeta, né, marginal, assim, considerado marginal, que fez parte né, do movimento do tropicalismo, muito amigo do Caetano e tudo mais. E o Ali Salomão é um filho de um sírio com a sertaneja. Então, eu já comecei a perceber um resquício dessa questão árabe também na minha cidade e começo a achar interessante esse questionamento que me trouxeram como uma possibilidade de criar uma ficção e eu começo a me autorretratar como uma figura árabe, né, vestindo, né, em uma indumentária árabe e casando, né, o meu corpo, né, e implicando o meu corpo com as paisagens do interior da Bahia, diferentes paisagens. Então, para mim era muito interessante quando eu comecei a olhar por esse prisma e perceber realmente o quanto que as paisagens, né, da Caatinga, do sertão baiano, eram semelhantes às paisagens do Líbano, da Síria, né? Então, essa questão aridez, que é também a questão própria do meu lugar, é uma questão comum também para esses países árabes, né? E começa a olhar para essa presença da imigração sírio-libanesa no Brasil, né? Que até então não era algo, para mim, sei lá, não era algo para mim chegava tão forte. Eu comecei a pesquisar, me aprofundar, querer entender que momento que os árabes chegam no Brasil, o que que motivam a presença da imigração árabe no Brasil também. E quando eu comecei a olhar isso, eu comecei a observar que isso estava muito presente dentro da nossa realidade brasileira, né? Os árabes são muito responsáveis também pela evolução e expansão do comércio no Brasil, né? Eles chegam geralmente no Porto de Santos, e aí, né, se você pensa São Paulo mesmo, a 25 de março, né, onde conserva o maior fluxo ali de comércio, tem muita presença grande dos sírios libaneses, né? Então, quando ia chegando novos sírios libaneses, eles iam dando suas mercadorias, né, seus tecidos, seus diferentes produtos para os seus, como eles chamam de seus patrícios, né, que é como se fosse da mesma família. E aí os árabes começam também a imigrar, né, a adentrar o Brasil profundo, assim, subir para o norte e nesse processo mesmo de chegar nas cidades como mascate, né? Na minha cidade, em Jequié, tem resquício muito grande da história dos mascates. Então, nesse trabalho, eu meio que dou vida a quase um mascate que está viajando pelo interior da Bahia em busca de sua identidade, né? Em busca da sua memória, assim. Então, é um trabalho que eu fiquei também produzindo durante um ano, né? Então, vocês começam a perceber aqui, é legal olhar o trabalho, né? Olhar essa sequência cronológica para perceber realmente como uma coisa vai se contaminando na outra, né? Como uma coisa vai borrando a outra, nesse sentido das experimentações, né? Por isso que para mim realmente a ideia do processo, da proposição e do acontecimento é muito forte. Nesse trabalho eu colocava a câmera num tripé, programava a câmera para disparar 9 vezes, com intervalo de tempo entre cada imagem, e eu entrava, né? Decidia o enquadramento e entrava na imagem fazendo alguma ação. E aí depois eu olhava, né, voltava para a câmera e escolhia alguma imagem que para mim segurava um movimento, que capturava uma determinada situação, que para mim era forte, sabe? E às vezes era isso. Eu chegava com uma ideia, com ação, executava essa ação e quando eu olhava na imagem alguma coisa ali que foi capturada nesse instante que eu não estava observando a câmera, já me suscitava uma outra ação
né? Então, às vezes, a primeira ação que eu tinha como primeiro plano nem era a melhor, né? Era mais a coisa realmente de me colocar ali em jogo, né? E implicado com aquele dispositivo. Essa imagem, por exemplo, é em Jequié, então para mim é muito louco também, com, né? Parece que é um canhão atirando em mim aqui. Mas quem se interessar, eu posso mandar o link, porque eu fui criando vários dobramentos desse trabalho. Tem uma outra imagem que não está aqui, mas que é uma imagem também que mostra bem Jequié de cima, assim, porque Jequié é toda uma cidade de vales, né, de montanhas, de morro. Então, para mim, tem essa imagem de cima também quase parece como se eu estivesse no Líbano, realmente, né? E aí o trabalho chama Fora do Lugar, é um trabalho que eu busco, esse título eu pego emprestado do livro do Eduardo Said, que é um intelectual palestino, que esse livro me surgiu nas aulas de comunicação da Itânia Gomes, que é uma professora de uma disciplina de estudos culturais, né? Então ela também trazia muito autores que, né, traziam essa questão da identidade, de pensar em identidade, uma identidade não como algo fixo, né, mas como algo fluido, né, possível de ser trabalhada e remodelada. Então meu trabalho, né, esse interesse meu também partiu nesse sentido de como eu conseguiria falar do interior da Bahia, né, falar da Caatinga, falar do sertão baiano, fora dessas representações que a gente já conhece, que é o chão seco, o gado morto ali, né? Muito sofrimento, nessas questões que parecem que é uma única forma de representar o Nordeste, a única forma de representar esses lugares. Então, isso me inquietava muito enquanto fotógrafo. Então, eu encontrei nessa coisa que me atravessou quando eu me imigrei, ou quando eu me desloquei da minha cidade, né? Quando eu me desloquei do meu estado para outro estado, né, a minha identidade, o que eu representava, foi implicado com a outra realidade e que me trouxe uma nova visão do meu lugar, né? E aí também uma nova vertente ou uma nova possibilidade aí de criar uma outra representação do que era o interior da Bahia, assim. Então esse trabalho também, para mim, foi muito forte. Aí, né, depois desse trabalho fora do lugar, né, eu continuei também produzindo, né, esses trabalhos também entre corpo e paisagem, né, convidando também amigos, né, registrando, né, cenas meio que documentais, mas com esse caráter meio ficcional, né, meio quase com uma ficção científica, algo que era realmente parecia muito bem elaborado, mas também era muito desse afinamento que eu tinha também com as pessoas que eu trabalhava, né, pessoas que já sabiam também como eu trabalhava, nesse sentido, a gente já tinha feito muita coisa junto, então, eu fui criando essa série aqui que se chamou Realidade Ficcional, uma série que eu expus depois no Sesc em Minas, em Uberlândia, que eu faço essa coletânea, assim, desse momento, né, após esse trabalho. Então, para mim, essa foto performance era muito essa coisa desse corpo implicado na câmera e implicado na paisagem, né? Vou deixar passando aqui algumas outras imagens. O Ricardo aqui também nessa outra imagem. A Vanessa, aqui em Salvador. Então, também é uma imagem, né? As imagens em conjunto, elas parecem quase que não tem lugar, assim. Você não necessariamente diz, assim, no primeiro momento, essa imagem está em Salvador, essa imagem está na Bahia, né? Eu também estava muito em busca disso, assim, de uma imagem que tivesse uma leitura que pudesse representar vários lugares, né? E aí, é isso. Aqui chega num ponto, assim, que é do foto performance popular, né? Então, para mim é interessante tocar nesse assunto e mostrar né, esse processo meu para chegar aqui no foto performance, né? Então, para mim era muito cara a questão da performance, a questão da imagem, a questão da deriva das caminhadas na cidade, né? Que daí que surgiam os encontros com os objetos, o encontro com as pessoas. E aí eu pensei nesse dispositivo que era o estúdio, que basicamente é um tecido grudado na parede com silver tape, né? Uma parede na cidade de uma praça pública, de uma feira livre, de um lugar onde conserve um grande fluxo de pessoas passando por aquele lugar. Esse era o caráter do trabalho, assim. E aí eu comecei a fazer o foto performance popular em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu estou agora, isso em 2019, no período da Bolsa Pampulha, né? Então, a Bolsa Pampulha foi esse momento que eu comecei a fazer o foto performance popular. Eu instalei o estúdio durante 2 meses,
lugar, na Praça 7, que é um ponto convergente onde agrega muitas pessoas. E aí eu fui levando, eu fui trazendo esse caráter da foto performance, né? Então, quando eu preguei esse tecido e convidei as pessoas a fazer foto performance, as pessoas não tinham entendimento no primeiro momento do que era foto performance, né? E aí o que eu trazia aqui não era necessariamente também dizer para a pessoa o que era a foto performance em si, mas também ver como cada pessoa fazia uma espécie de leitura desse termo, sabe? Uma espécie de leitura do que era a foto performance para aquela pessoa, assim. E aí muitos convites também surgiam da minha observação dessa pessoa cotidianamente, né? Então, como eu ia diariamente, de segunda a sexta, instalava no mesmo lugar o estúdio, eu passava 8 horas ali, eu sentado do lado daquele tecido, né? Com um cartaz preso do lado, com foto performance e o meu telefone. Então, as pessoas chegavam curiosas, queriam saber o que era, eu explicava que aquilo fazia parte de uma exposição, que aquilo faz parte de uma residência artística, né, que eu era um artista da Bahia que estava naquele momento, né, produzindo aquele material que depois vai virar uma exposição. Então as pessoas iam aos poucos se sentindo convidadas, algumas olhavam com uma espécie de desconfiança, então tinha uma série de relações ali. Muitas das pessoas que eu ia retratando também são trabalhadores, né, informais, né, autônomos daquele lugar, então a praça toda era também ocupada com uma série de outros trabalhadores, então meu trabalho também ali virou quase como se fosse um camelô também, né, uma profissão, né, então para mim eu também falava dessa minha profissão das artes visuais e do fotógrafo, tanto que me trouxeram muito também essa leitura do fotógrafo Lambi Lambi, né, que é essa coisa do fotógrafo na cidade, né, o fotógrafo compartilhando os procedimentos fotográficos na rua, e esse trabalho era isso, né? A pessoa que topava fazer a foto, ela podia passar depois de uma semana no lugar onde eu sempre estava para pegar essa foto impressa. Então eu ia fazendo a foto, depois de uma semana entregava a foto para a pessoa e também imprimia uma imagem e colocava no álbum, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Então eu ia montando esse álbum de imagens. E aí o álbum também virava uma espécie de dispositivo onde eu também chamava, onde eu podia convidar as pessoas e falar, você quer fazer foto performance? A pessoa, o que é foto performance? Então, eu mostrava as imagens das pessoas já fazendo ações, né, próprias, que eram às vezes ações da própria pessoa, às vezes eram coisas que eu propunha, às vezes a pessoa também fazia proposições. Então, o álbum virava um lugar também onde eu conseguia trazer isso fisicamente impresso na rua, e aí eu ia montando esse álbum processualmente. Então, o tempo que eu estava ali na rua, eu passava antes na loja de fotografia, pegava as imagens impressas, ia ali também, espalhava aquelas imagens naquele tecido aberto na rua, e aquilo também ia chamando a atenção das pessoas. Então, tinha é um trabalho com uma característica muito forte de intervenção urbana, assim. É muito legal essa imagem também. É um cara que chama ele conhecido como Motoca, e ele trabalha fazendo reciclagem, né, de papelão, com um carrinho desses grandes que carregam pelo centro de Belo Horizonte. E ele passou, um momento eu chamei ele e ele fez essa primeira foto comigo. E ele falou que queria muito ser retratado com o macacão do exército, porque ele já tinha servido ao exército e tal. Aí eu falei, tudo bem, pode, né, traz o macacão, a gente faz essa outra imagem nesse outro momento. E aí demorou, né? O projeto foi acontecendo ali, nada dele passar, ele sempre passava em frente a mim ali, me olhava e tudo mais, mas não trazia seu macacão. Eu acho que não estava ligado quando eu mostrei o álbum, né? Vou mostrar aqui. E aí, um determinado dia, ele chega com ó, o álbum. Então, as imagens eram impressas meio que do tamanho 10 por 15, num papel fotográfico ou fosco ou brilhante. Era uma coisa realmente de imprimir numa coisa mais rápida, realmente, sabe? Mas que também conseguisse conservar a questão de cor. E aí, aqui, ó, essa imagem do álbum é a próxima imagem dele com o macacão do exército. Então, foi muito legal como nesse momento, vou passar aqui então aqui a imagem. Aí é isso, chega nessa imagem aqui. Então, nesse momento aqui, ele está, né, vestido com esse macacão mesmo. Então, ele chega no determinado dia com esse carrinho, né, com a roupa como ele está mais ou menos naquela primeira foto,
E ele fala assim, ah, eu trouxe macacão. Aí eu falei, então beleza, vamos fazer a imagem. E aí ele tira essa sacola de viagem do carro, né, e começa a se montar. Aí eu falei, pode já ir para o estúdio, assim, porque para mim aquilo já era a ação dele, né? Então ele começa a se vestir, o macacão, né, veste essa bolsa e coloca esse chapéu também, assim. E aí nesse segundo momento ele faz esse gesto, como se ele estivesse segurando, para mim é quase como se ele estivesse segurando uma arma também, né? Sei lá, pode ser outra coisa. Mas aí chega nessa imagem. Então, para mim, era muito forte também como cada pessoa escolhia ser representada, né? E como ela queria também fazer a sua foto performance. E tinha pessoas também que era um retrato, assim. Então, para mim, também estava tudo bem, porque para mim aquilo também era performático. Porque a partir do momento que a pessoa subia nesse tecido para fazer a foto, eu estava no lugar aqui com um fluxo grande de pessoas, tinha um ponto de ônibus na minha frente, onde as pessoas esperavam o ônibus ali para voltar para casa. Então, quando a pessoa subia no estúdio, todo mundo do ponto olhava, então virava uma coisa que atrapalhava um pouco o fluxo daquele cotidiano, né? As pessoas passavam em frente da câmera na hora que eu estava fotografando, muita coisa acontecia e aí me atravessava diariamente, assim. Então, eu fui produzindo com pessoas que eu achava na cidade, artistas também que eu ia convidando, como o Shima, que é um performer também que nessa ocasião passou por Belo Horizonte e esteve no estúdio. O Shima tinha acabado de chegar de viagem e passou no estúdio também carregando a sacola dele de viagem aqui, né? E foi dispondo todos os objetos dele pessoais e ele achou essa essa identidade, essa cópia da identidade dele. E aí a gente chegou nessa ação dele cortar a identidade, né? Dele cortar esse documento. E aí ele faz essa primeira foto cortando a identidade e essa segunda identidade no rosto dele, assim. Então, o foto performance para mim popular ele foi um trabalho assim muito forte também no sentido, né, como vocês podem perceber aqui, como ele vai condensando, né, todas essas outras experiências. E nesse caso para mim me interessava não somente trabalhar com artistas da performance, que tivesse consciência maior do corpo, mas com uma ideia de trabalhar com o povo mesmo, né? Com a cidade, assim. Porque para mim me interessava a questão da performance popular, né? Essa questão de como que eu falo de trabalhar muito com os vendedores autônomos, também é daí que parte o meu interesse, assim, porque os vendedores na cidade, o jeito como eles colocam o seu produto ali, né, como ele dispõe um tecido e resolve ordenar aqueles objetos, seja Pessoal, só um minuto que eu acho que o Alex caiu. Só um instantinho. Vou falar com ele aqui pelo WhatsApp.
Pessoal, falei com o Alex, ele tá voltando, tá bom? Foi só uma queda de internet, mas ele já tá agilizando aqui para voltar. Oi, Alex, tá me ouvindo? Eu acho que o seu áudio ainda está conectando. Ainda não estou te ouvindo. Está conectando, seu áudio.
Ainda não, tô te ouvindo. O seu áudio está desconectado, está aparecendo aqui para mim. Você clicou em Join Áudio? Agora eu acho que está funcionando, né? Agora foi sim. É que ele fica conectando, Gente, aí se você não clica no Join Áudio, ele avisa que você está desconectado. Mas agora sim, entendi. retomando. Tá aparecendo Gente, sua imagem também, tá ótimo. voltou a imagem aqui? Sim, voltou. Falei pro pessoal que foi uma pausa para água, enquanto você Certo. saiu. Só vou deixar aqui prontinho pra gente. Então parou quando eu estava mostrando o álbum, né? É, foi um pouquinho mais para frente. Você já estava nessa imagem. Tava na imagem do rapaz com a roupa do exército, né? Isso. Essa aqui, pronto. É, nessa da identidade também. Eu lembro dessa da cortando a identidade. Passou essas todas aqui, né? Isso. Pronto. Então tá, quando voltar a gente termina aqui a apresentação e a gente também já abre um pouco pro o público antes que caia novamente, né? Quando for para começar, Gabi, você me dá o voltar aí, você me dá um alerta aqui, viu? Beleza, pode continuar. Pode continuar. Pode. Então, gente, é isso, né? Então, o trabalho, ele teve esse momento, assim, do Foto Performance, ele começa em BH, Belo Horizonte, nessa residência, né, da Bolsa Pampulha, e aí, por final, eu faço essa exposição, né, lá no museu, misturando essa performatividade, né, dessas diferentes pessoas, né, essas diferentes situações que me encontraram ali no cotidiano. Muitas imagens também foram para a rua, também como Lambi Lambi, né, essa coisa de voltar a imagem para a própria cidade. E aí, depois desse processo, eu fui para Uberlândia, realizei o mesmo trabalho do Foto Performance lá, só que agora, ao invés de estar montando o estúdio sozinho, eu montei uma equipe, né, e convidei 4 artistas, 3 eram da fotografia, né, também trabalhavam com a foto performance, ou com a performance, ou com dança, com teatro, e um cara o Cleiton, né, é das artes plásticas. Então foi a Dardânia, a Larissa Dardânia, a Malu Teodoro, a Mariana Gueron e o Cleiton Custódio. Então, junto comigo, né, éramos 5 pessoas cotidianamente também montando esse estúdio na rua. E o Cleiton, né, que é o artista plástico, ele fazia também muito isso tinha um tecido que era uma tela, e ele, como, né, artista plástico, ia também pintando esse fundo e apagando esse fundo e construindo novas imagens que também reproduziam muito de cenas do próprio cotidiano daquele lugar. Lá a gente montou numa praça também do centro da cidade, a Praça Ismene Mendes, e íamos também nesse sentido produzindo essas imagens. Assim, eu acho que nesse trabalho de Uberlândia o trabalho foi tendo uma força maior nesse quesito da foto performance, porque também como era um coletivo, como era, né, uma equipe, a gente se afinou muito e a gente tinha muito também uma possibilidade de uma liberdade maior no sentido de locomoção, de diferentes dinâmicas que a gente estabelecia quando estava na cidade, assim, seja caminhar na rua e tentar encontrar algum objeto que a gente achasse que pudesse render para alguma composição, seja se espalhar naquele lugar e também convidando as pessoas para produzir essas imagens. Então, também tinha essa coisa mais coletiva, né? Onde lá em BH era eu sozinho, né? Então, eu tinha também que lidar com a questão de estar com a câmera na Praça 7, num lugar também né, de grande fluxo, mas, ao mesmo tempo, era um lugar também que me aceitou também muito forte, né? Porque a rua também tem isso. A rua tem uma questão de generosidade muito grande quando você também começa a construir relações com aquele lugar. Então, eu tinha muito essa situação também de deixar meu equipamento ali, né, e falar para Marcelo, que era o cara que vendia cadastros do lado onde eu montava o estúdio. Então, eu falava, ó, Marcelo, eu vou ali do outro lado pegar um café, você olha a mochila para mim. Então, tinha uma coisa também de apostar também nessa confiança no outro, né, e construir uma relação com aquele lugar, assim. Então,
isso também ia se tornando possível. Já em Uberlândia, com a equipe, isso se tornou mais amplo, assim, o trabalho foi se desdobrando, né? Novas cores surgiram dos fundos, então, para mim, me interessava pensar como cada cidade performava a si mesmo, né? Como cada cidade trazia novas imagens ou novas performances, né? Aqui também a Bruna e a Aline, que são artistas também de Uberlândia, que também apareceram num projeto. Então, ia misturando muito diferentes pessoas, diferentes contextos, né? E hoje em dia eu estou muito nessa coisa de pensar assim, era um trabalho, é isso aqui, por exemplo, era a Larissa Dardani, que também fazia parte da equipe, né? Então, a gente também, que fazia parte da equipe, também colocava o nosso corpo também implicado na rua ali, né? Criando situações, né? Tinha hora que a gente era também o disparador daquele dia. Precisava uma pessoa entrar no estúdio para que outras pessoas se sentissem motivadas a também participar do trabalho. Então, era uma dinâmica, assim, muito diversa, né? Aí é isso, aí o trabalho passou por Uberlândia, vou passando um pouco mais rápido aqui, né? São várias situações. Depois o trabalho vai chegar em Senhor do Bonfim, que é uma cidade do interior da Bahia, isso já no contexto pandêmico, aqui começa já de Senhor do Bonfim. Vou botar aqui para. Aí em Senhor do Bonfim eu trabalhei com Alice Braz, que é uma diretora de arte que eu conheci em Salvador, é de Senhor do Bonfim também. Então teve esse movimento de a Alice retornar para a cidade dela, do interior, né? E a gente produzir esse trabalho junto, numa questão muito imersiva. E é isso, cada trabalho, cada cidade eram diferentes processos, né? Porque é isso, a gente trabalha com edital, então são vários processos que a gente vai também tentando encontrar para viabilizar o projeto, né? Então, primeiro foi com a Bolsa Pampulha, e Uberlândia, um edital municipal da própria cidade de Uberlândia. Em Senhor do Bonfim foi através de um edital da Funarte, que chama Decentrarte, que era para arte 1.000 habitantes. E aí eu já estava querendo levar o trabalho para a Bahia e levei para Senhor do Bonfim, que é uma cidade que eu já tinha conhecido, já tinha passado, uma cidade que tem uma feira livre muito forte. E aí, para mim também, ali era um lugar onde eu ia conseguir fazer também, criar pensar essa ideia da performance popular, né? Então, esse trabalho foi construído junto com a Alice também, né? A gente morou junto em Senhor do Bonfim, temporariamente, durante 3 meses, 2 meses de criação na rua, e depois a gente desdobrou a exposição com Lambi Lambi na cidade, também devolvendo as imagens para a cidade, compondo também um novo álbum, né, de fotografias, que a gente fez um outro lá em Senhor do Bonfim também. Então, a cada cidade eu vou construindo um novo álbum de imagens, né? Então, os álbuns vão servindo também como esse livro, né? Como esse catálogo do que é a foto performance popular, do que é o trabalho, do que eu estou propondo, assim. E aí é isso, aí o trabalho foi acontecendo em Senhor do Bonfim, né? Vou mostrando as imagens aqui. Já foi indo para outros lugares também. Já foi misturando também as cores do fundo. Então, a cada nova edição, o trabalho vai ganhando um pouco uma nova roupagem, assim, né? Novas cores. E aí até o trabalho chega em Jequié, que é a minha cidade, através do SESC, um projeto chamado Narrativas Visuais, que também foi agora no meio da pandemia, assim, no final de 2021, né, já nesse fluxo da gente poder ir mais para a cidade. E aí o projeto selecionou 5 artistas dos interiores da Bahia para produzir intervenções em cada cidade, como eu já vinha produzindo foto performance popular e também já tinha interesse de fazer em Jequié, acabei propondo um trabalho para fazer em Jequié, o trabalho foi aceito. Essa da imagem, inclusive, é a Alice, que trabalhou comigo. A Alice também, eu convidei ela para fazer esse projeto junto, né, em Jequié, já que a gente já estava trabalhando também em Bonfim, já tinha construído, né, um corpo junto ali, né, uma dinâmica coletiva, né, uma parceria muito forte. E aí, logo depois que eu saí de Bonfim, eu fui fazer em Jequié e também desdobrei esse material. Isso foi produzido na Feira Livre de Jequié, um centro de abastecimento, e aí eu colei também as imagens, fiz exposição na rua também, no espaço urbano, no espaço público, e aí as pessoas também foram, né, se vendo nas imagens, que esse momento também de devolver as imagens, tanto para a pessoa quanto para a cidade, é um momento muito importante do projeto.
E aí, né, eu chego no trabalho Aurora, que é um trabalho que eu faço com minha mãe, que foi em 2020, assim, então eu tinha passado 2019 fazendo um trabalho em Belo Horizonte e em Uberlândia. Fui dar uma pausa no final do ano na Bahia para ver minha mãe e a pandemia, né, rompeu, e aí eu tive que ficar em Jequié, e nesse processo me surgiu a ideia de trabalhar com minha mãe, então eu instalei o estúdio, né, que era esse fundo rosa, na cozinha da minha mãe, e era um processo que estava aberto um edital do Itaú Cultural, né, um edital de emergência para as artes visuais, né, para fotografia, e tinha a questão de séries, né, então eu pensei em fazer uma série com minha mãe, assim, então eu meio que também fiz um exercício diferente nesse trabalho, que era roteirizar a imagem, assim, de criar um pequeno roteiro do que cada imagem ia ter, a partir de elementos da minha mãe, que eu ia vendo minha mãe constantemente fazer uso daqueles objetos dentro da casa dela, né? Então, por exemplo, esses papéis aqui são papéis que minha mãe anota meio que pedidos, né? Para a família toda, assim. Então, ela vai colocando isso no rádio, no momento de uma oração. Minha mãe é muito católica. Então, para mim, esses bilhetes escritos à mão, para mim, era um elemento, assim, que eu queria trabalhar. E fui trabalhando com diferentes elementos. É muito legal essa imagem, porque minha mãe, né? A gente vai pregando essas imagens no rosto, juntos, fazemos esse retrato. Depois faço esse retrato dela se olhando no espelho. E aí depois ela vai tirando papel por papel e eu falo assim, minha mãe pega um desses papéis e eu vou fazer a foto de cima, né, só ela segurando. E aí quando eu faço o retrato, quando eu faço essa foto, depois que eu vou para o computador, eu percebo que a foto está falando, o papel está falando de mim, assim, né? Aqui no final você consegue ver, assim, abençoe a exposição de fotografia do meu filho e todos. Então ela está ali pedindo também pelos meus projetos, também está pedindo pela minha, né, pelo meu trabalho, e isso também, essa relação que eu tive com ela, criou uma dinâmica também, assim, muito forte entre a gente, também de um entendimento ainda mais profundo de como eu trabalho, o que que eu escolhi trabalhar, né, a gente como uma pessoa do interior da Bahia, trabalhar com arte é uma grande resistência, né, um grande processo de hackeamento também para continuar, né, existindo também, fazendo algo que muitas vezes é incompreendido dentro do próprio lugar que a gente está, né, veio também, assim. E aí é isso, aí o trabalho foi sendo feito com minha mãe, isso eu fiz em 3 dias com ela, e foi muito, assim, atravessante, tanto para mim quanto para ela, todo o processo. E aí eu produzi esse trabalho que chama Aurora, que é o próprio nome da minha mãe, né? Então, para mim também tinha muito a ver convocar esse nome na série, porque também falava de um próprio momento, né, onde minha mãe era, né, era uma pessoa do grupo de risco, passando, atravessando uma pandemia também, né, que podia ter levado a vida dela. Então, a Aurora também era uma possibilidade de um recomeço, tanto para ela quanto, né, para a nossa relação, né, quanto para toda a nossa família, né, naquela união que a pandemia também acabou convocando. E eu passei, né, toda a pandemia com minha mãe também. E a pandemia me fez voltar também para minha cidade, né, nesse fluxo migratório de retorno, assim, né? Então, agora mesmo estou na minha cidade, mas também tenho ido para outro, né, morado em alguns outros lugares, a partir dos projetos, né? Então, às vezes eu estou em Salvador, agora mesmo estou em BH por conta de um projeto, então estou durante esse mês aqui, e aí é isso. Aí cada lugar eu vou, cada momento eu vou, né, me adaptando a esse fluxo, né? Eu vi uma pergunta aqui da Flávia, né? Boa noite, Alex. Desculpa que estou entrando agora. Estou na exposição aqui na USP de Andrade, no Educativo. Tem uma pergunta sobre o seu trabalho que veio sobre o público aqui visitante. De como as pessoas participavam da composição das fotos, como era essa participação. Então, eu não sei se você viu aqui no início, mas eu falando, né? Essa participação ela acontecia de diferentes formas, né? Um primeiro momento um contato surgia, a pessoa chegava até mim, depois ela se sentia convidada, ou era um fluxo também que a pessoa naquele momento chegava, topava fazer a foto, então era um disparador que vinha dela, às vezes um disparador meu, às vezes também é isso, o cara que vendia o cadastro do meu lado não topava fazer a foto, mas ele cedia o cadastro para eu fazer imagem. Do lado na minha frente tinha uma banca de revista, né? Isso eu estou falando de BH, Belo Horizonte, e a banca de revista também se tornou uma parceira, então a banca de revista ali aglutinava diferentes objetos, então às vezes quando chegava uma pessoa sem uma ideia específica do que queria compor, eu também falava assim, bora usar esse objeto aqui, e aí a partir do objeto, né, e da relação com aquela pessoa, a gente pensava em composições não tão usuais para com aquele objeto, assim, né, e aí a gente ia chegando em alguns lugares. Então o processo era muito esse. Eu fazia a imagem,
mostrava a imagem para a pessoa e aquilo também ia sendo desdobrado, assim. Aí eu não sei, se vocês quiserem trazer outras perguntas, eu posso também, deixa eu voltar aqui também para ver se tem mais alguma outra questão. Acho que como eu caí também aqui, a ligação caiu, eu não consigo mais ver outra questão, mas eu vi que alguém falou a questão com o trabalho dos árabes, né? Se quiser retomar, a gente pode ter esse momento agora para conversar, né? Ah, sim, foi o Érico, ele falou como aqueles fotógrafos africanos faziam, e é tão lindo isso. Mas, Érico, se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Oi, gente, boa noite, Alex. Na verdade, só foi um comentário, né, que você estava explicando esse processo da realização do photo performance, né, criar Uhum. esse fundo com a lona, recrutar pessoas, né, transeuntes, pessoas ali da rua, só me fez lembrar, de repente, a metodologia de alguns fotógrafos africanos. Inclusive, teve uma exposição de um deles, que é o mais famoso de todos, no INS, há uns 2 anos atrás. Assim, eu não vou lembrar o nome dele agora, que eu acho que o Cartier-Bresson teve uma grande exposição dele há um tempo atrás, enfim. Mas só isso me É, lembrou um pouco essa metodologia. Eu queria saber se você era influenciado por eles ou não, como que você chegou nesse formato. é legal falar disso, assim, porque, claro, com certeza esses fotógrafos foram influências para mim, né, nessa pesquisa, pela questão realmente da estrutura do estúdio e tudo mais, né? Geralmente são fotógrafos que trabalham na sua própria comunidade, né, no seu lugar, tem um estúdio realmente ali montado. No meu caso, foi uma questão muito. Eu também me propus um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com estúdio. Não era minha pretensão também montar um estúdio, né, grande estrutura, com luz montada, tudo mais, com uma série de tripé, porque eu queria uma coisa que fosse prática, rápida, queria pensar na minha dinâmica cotidiana de ocupação daquele lugar, né, e essa coisa cotidiana, para mim, é o importante, é daí que surge a densidade do trabalho, né, é a coisa que vai levando à exaustão também, ao cansaço. Então, eu carregava um tecido que estava enrolado dentro de um tubo, né? E sempre estava saindo da minha casa carregando esse tecido, um banco e uma mochila com equipamento. Então, para mim, era uma questão de praticidade, na questão, quando eu terminasse tudo, eu ia enrolar de novo aquilo e ia ser possível caminhar pela cidade ou fazer qualquer outra atividade com aquele estúdio, assim, né? Então, o lugar que eu escolhi para o final, claro que tem uma escuta também, uma observação muito grande do entorno, né? Então, a questão, por exemplo, o lugar que eu montei tinha um prédio na frente espelhado, então a luz que batia ali refletia no estúdio, então aquilo virava uma espécie de rebatedor. Eu usava uma lente fixa de 50 milímetros que eu usei o trabalho todo, então também tinha uma questão de ou me afastar da pessoa que estava, né, no fundo ali para também pegar a pessoa inteira, ou me aproximar dela quando eu precisava fazer. Então, o meu corpo também estava, né, tava nesse movimento também estava performando o que era a ideia do fotógrafo naquele cotidiano ali, né? Então, a pessoa estava atravessando a cidade, lidava com a pessoa ali, né, fotografando outra em um tecido, né? Então, a própria pessoa também, quando olhava a imagem, ou olhava o álbum, ela ficava também impressionada. Ela falava, nossa, essa imagem foi feita nesse fundo aqui, foi feita nesse estúdio. Então, aquilo que era meu precário, né, também gerava uma imagem potente esteticamente. Então, também queria trabalhar com esse potencial da imagem e borrar isso, assim. Então, era sempre uma coisa de ruído, assim como me relacionaram muito à questão do fotógrafo lambi-lambi, né? É como se o trabalho, de algum modo, convocasse na contemporaneidade a presença desse fotógrafo na cidade, né? Por mais que a gente ainda, né, já esteja cada vez mais produzindo nossa própria imagem com celulares, com dispositivos e tudo mais, mas ter uma pessoa, um fotógrafo na rua oferecendo um tipo de serviço assim, isso era muito comum da prática do lambi-lambi, né? E BH também, que é o lugar que eu comecei, aqui, né, também tem uma herança do lambi-lambi muito grande. Então, para mim, tinha toda uma questão também de atualizar o que é esse fotógrafo lambi-lambi, não necessariamente era a minha proposição, mas também eu acho que o trabalho acabava atualizando isso e atualizando um pouco a ideia da foto performance, assim, né? Porque se eu tivesse colocado retrato ali do lado, talvez a fila fosse muito grande para produzir diariamente. Mas quando eu colocava a foto performance, às vezes eu produzia uma imagem por dia e para mim aquilo já era suficiente, ou às vezes não produzia nenhuma imagem, às vezes escrevia coisas também, relatava coisas que eu observava ali, então era um processo realmente de acúmulo, assim, sabe?
Quantas pessoas tem na série toda? Só para tirar dúvida. No trabalho todo, Sim, no Photo Performance populares. cara, Assim. eu acho que eu nunca contabilizei, assim, exatamente quantas pessoas foram, assim, sabe? Porque realmente é muita gente, assim. Meu plano é Sim, futuramente fazer um livro, ou fazer uma série de sim. edições de livros, pockets livros com cada cidade, né? E tentar realmente fazer essa coisa de catalogar isso, que eu acho que o trabalho ele pede essa coisa também de criar um arquivo, né? Ele fala realmente de um momento, ele fala das cidades, fala dessas relações. Eu acho que o livro vai ser legal, porque eu posso trazer textos também, né? Tanto coisas que eu escrevia no momento, quanto outras pessoas que também se sentiram convidadas a escrever também sobre o trabalho, né? Tenta mandar para o IMS. Eles têm aquele festival Zoom, que é no final do Aham. ano, e mas eu acho que você não pode ter nenhum livro editado. Não sei se você tem, mas como se fosse o primeiro, você pode mandar para eles e aí acho que se você vencer, eles bancam o livro. Então, eles vão adorar esse projeto. Eu já vi o projeto que eles têm de feira de livro, né? Mas não sabia que tinha Sim, sim, ele para acontece primeiro durante livro. a feira. Ele Ah, acontece é? durante a feira. É Ah, moça. um Não- edital que acontece na época da feira, em novembro Eu não, para não, não tinha dezembro. visto isso ainda, vou procurar Já entra saber. no site deles e dá uma olhada já para preparar o Vou material para dar uma esse ano. olhada. A Aí tem Catarine muito esse. tá falando uma coisa também aqui, desculpa, Érica. Ela falou que iria perguntar exatamente isso, como as pessoas se sentiam depois das fotos, depois dos lambes, como elas achavam que ficou a composição da foto, né? E os comentários de outras pessoas de fora. Acredito que gerou muita movimentação, a câmera na feira chama atenção, imagina a imagem posta na parede. Sim, a questão do lambe-lambe é fundamental, assim, para mim, porque é o momento de retorno da imagem para aquele lugar, né? Para aquela pessoa. Então, quando eu também produzi primeiro em BH, né, e era para expor no Museu de Arte da Pampulha, para mim o trabalho já tinha acontecido na rua, né, a partir do momento que eu já tinha colado as imagens, muitas das imagens também naquele contexto da Praça 7, o próprio álbum também que eu vou montando, para mim também né, tem uma questão expográfica que está acontecendo ali, e aí é como a gente media, né? Media esses lugares da arte, lugar da rua, né? De como tá uma coisa não precisa negar a outra, mas também vai tensionar a outra. E aí o Lamb, eu acho que para mim é esse momento que a pessoa se vê na cidade, né? Então é uma coisa de destacar aquela pessoa. O Fundo Infinito também tem isso, né? Como eu vinha trabalhando muito antes com a cidade, né? Com esses corpos que também vai compondo com essas paisagens, no Fundo Infinito ali a cor limpa, né? Ela não tá não mostra onde foi feita a foto. Então a gente vê uma foto, não sabe se foi feita em Jequié, em BH, em Uberlândia, não tem essa referência específica, porque ele limpa, só que ao mesmo tempo destaca a pessoa, destaca a ação, né? Então isso devolvido para a cidade é muito doido, que trabalhava quase como um elemento publicitário, só que não, né? Não tinha uma mensagem ali publicitária, mas tem uma questão muito forte da própria imagem, né? Do que é a pessoa se vê, né, se vê fotografada, né? Então, na composição ali que eu ia criando com ela também, a pessoa voltava, geralmente eu mostrava a câmera, né, mostrava a imagem para ela na hora ali também. Então, aquilo também ia né, transformando aquela relação e aquela entrega. E aí eu acho que o Lamb é o momento final de amarrar tudo isso, assim. Alex, eu vou comentar aqui que um dos grupos que a gente atendeu na exposição comentou justamente isso, do destaque das pessoas, assim, e de como ali estava dando uma valorização e como as pessoas, vendedores ambulantes, muitas vezes são desvalorizados, não são enxergados, invisibilizados, né, de uma forma geral. E aí esse grupo, a gente começou a discutir sobre isso, de como você estava colocando eles ali num destaque, né, humanizando eles na Aham. fotografia. Sim, com certeza, né? O trabalho tem um caráter político muito forte nesse sentido, realmente, né? Porque a cidade tem isso, né? E os centros urbanos, principalmente. As pessoas são invisibilizadas, né? Principalmente trabalhadores e né, a questão do anonimato é muito forte. Então, a imagem, né? A pessoa se sentir convidada a ser retratada, né? Geralmente é difícil. Né? E para mim não era uma coisa que eu queria pegar a pessoa aleatório na cidade, a pessoa sem ela ver, né?
era para mim, realmente, todo mundo que participou, eu tinha uma relação direta com essa pessoa, eu conversei com ela, então, o momento que chegava para fazer a imagem era o momento posterior a isso, né? E isso se desdobrava a partir do momento que a pessoa retornava para o estúdio, então eu construía relações com aquele, né, com aquele lugar, com aquelas pessoas, com agora mesmo voltando para BH, né, e estando aqui, eu sempre estou no centro da cidade também e acabo encontrando essas pessoas que eu retratei, as pessoas, né? É muito legal também rever depois de 2 anos, depois de uma pandemia, né? Onde a pandemia, né, tem toda a questão da gente podia ter morrido, né? Muitas pessoas morreram e a gente está se reencontrando e retoma toda essa memória daquele momento. Assim, é muito legal pensar e ver como isso fica vivo, assim, também para as pessoas. A, a Franciele falou que, falando em lambe-lambe, no interior você sentiu dificuldades em escolher o local e colá-los, visto que é menos habitual essas interferências artísticas. E pegando um gancho, qual a diferença para os retratados de BH, onde você começou e as demais cidades? Então, eu acho que assim, para mim a grande diferença é porque BH realmente é uma capital, né, é um centro urbano, é uma cidade do Sudeste, né? Então também tem essa característica forte. Então eu também estava vivendo isso sozinho. Então para mim foi uma quase como um alicerce assim para as outras, né, proposições. Então quando eu fui para Uberlândia, eu já tinha essa experiência no corpo carregada, né? Então depois, né, dividi essa experiência coletivamente, né? E fomos diariamente também para a rua. E aí era legal perceber que, mesmo coletivamente, isso também atravessava, né? Atravessou todo mundo que participou ali, atravessou a Dardânia, atravessou a Malu, atravessou a Mariana, atravessou o Cleiton, atravessou cada pessoa na sua... Peraí, que acho que caiu minha câmera, mas tudo bem. Atravessou cada pessoa na situação do próprio fazer artístico dela, né? A partir do momento que você está na rua, assim. Então, essa dinâmica, né, do cotidiano, a dinâmica, para mim, o trabalho ele só pode acontecer basicamente quando num tempo grande, assim, de 1 mês a 2 meses, sabe, de prática na rua. Não é uma coisa de chegar só um dia e montar o estúdio, não é sobre isso, é sobre um corpo realmente que vai chegar à exaustão. É uma dinâmica que você entende até o momento que o trabalho acabou, assim, né? Você fala assim, poxa, agora não, já deu, né? O trabalho, eu estou forçando a barra. Então, quando a gente começa a sentir isso, a gente já entende que o trabalho acabou. E, e é isso, na coisa de colar o lambe, claro que nos interiores, né? Assim, principalmente agora eu colei em Senhor do Bonfim, Jequié, era muito interessante porque não é comum essa prática, né, da intervenção urbana do lambe-lambe. Geralmente tem grafite e tudo mais, mas o lambe ainda é algo novo, então isso na cidade era muito legal também, como isso provoca. Às vezes as pessoas, quando vê o lame, pensam que é uma pintura, porque também tem uma questão de nitidez, assim, de cor muito forte. Aí as pessoas chegam e falam, ah, adorei sua pintura. Aí também tem uma coisa de falar, não, não é pintura, é fotografia, né? Então, tem essa coisa. Geralmente, o lugar que eu devolvo são lugares do entorno de onde eu estou produzindo as imagens. Então, enquanto eu estou montando o estúdio, no cotidiano, eu já estou também observando aquele lugar, observando tentando mapear esses possíveis lugares onde a intervenção pode acontecer, assim. Então, não foi tão difícil, porque a gente já vinha um pouco mapeando isso durante o processo mesmo, mas claro que era diferente para mim quando eu montei no interior, em Uberlândia, né, que também é o interior, não tão interior, é a média cidade, assim, então também já tem um curso de artes ali, tem uma dinâmica maior, né? Tem uma influência grande de São Paulo na cidade também. Mas quando eu vou para né, Senhor do Bonfim, que é uma cidade perto de Juazeiro, né, que é bem sertão da Bahia ali, foi bem diferente, né? Não era comum para as pessoas ver esse tipo de intervenção ali, e foi muito legal como isso se desdobrou na cidade, mas também é isso, vai lidando com todas essas questões que cada cidade, né, e enfim, até, né, preconceitos, por exemplo, a Alice, que trabalhou comigo, é candomblessista, o fato de Alice, às vezes, vestir branco, usar suas contas, estar comigo produzindo o cotidiano, aquilo também convocava uma série de preconceitos em torno daquilo, as pessoas achavam que a gente estava oferecendo um jogo ali, sabe? Parava, intervia na cidade, intervia a gente por outros motivos, então tinha toda uma questão mesmo de atravessamento do que o próprio lugar também pensa sobre, né, sobre a gente, ou como a gente é implicado com essa questão local, assim. Mas é isso, foi super legal, a questão também com a troca com outros artistas da cidade foi muito legal também, porque todas as cidades
tem um curso de artes, né? Senhor do Bonfim também tinha um curso de dança, de teatro lá. Então, também eu acabei dialogando, tentando criar diálogos também com os artistas que estavam na cidade estudando nas faculdades, assim como o Jequié também, né? Que tem uma cena artística que já me conhece, então a galera também colou junto. Então, isso também é legal, porque essas pessoas também são disparadores do estúdio, né? Assim como a gente que está também propondo se coloca, trazer os artistas também, que para mim não é o foco exatamente, mas também, né, faz parte dessa dinâmica que eu quero misturar todo mundo, assim. Então, isso é o interessante do trabalho. E aí, Gabi, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente segue conversando aqui, mas de imediato, assim, é muito legal tá estabelecendo essa interlocução com vocês, né, e tá repensando também todo esse processo de criação com a foto performance, que para mim também é sempre um momento novo de olhar para essa trajetória também, né? Então a gente, enfim, é muito legal falar sobre o processo de criação nesse sentido. Maravilha, pessoal. A gente está chegando já no final. Se alguém tiver mais alguma dúvida, comentário, fique à vontade. Enquanto vocês vão se preparando, eu já vou aqui também deixar o convite para a roda de conversa que teremos na próxima quinta, com todos os artistas e o curador da exposição, Ronaldo Enkler. A exposição, como eu falei no início, Mais de uma multidão, que é composta pelo Alex Oliveira, com o trabalho de foto performance popular e a série Aurora. Mas também temos obras do Coletivo Goma, Coletivo Coletores e da dupla Inês Bonduc e Yuki Hori. Deixei aqui o link para quem quiser se inscrever, uma conversa também gratuita, mas a gente vai falar no âmbito geral da exposição, de como foi o processo, enfim, de pensar os artistas, enfim, os visitantes que passaram pela exposição, os grupos, as conversas, enfim, a programação paralela. Então, deixo aqui esse convite. Então, quem quiser comentar nos últimos minutos, fique à vontade. Alex? Alex, oi, pode falar, Érico. Ah, não, rapidinho, é uma curiosidade só. O que que te Uhum. levou a BH? Então, BH, porque eu morei 4 anos antes em Uberlândia, né? Que Uhum, eu fui casado com o Ricardo, como eu mostrei o processo aí, que é o Ricardo, o artista que fazia, né, o trabalho de Jesus. Ricardo é de Uberlândia. Então, quando eu uhum, terminei minha faculdade, a gente veio morar, ele retornou para a cidade dele logo depois que terminou o mestrado. E aí eu comecei a trabalhar muito em Minas Gerais, né? Só que lá no interior, lá em Uberlândia. E aí, nessa ocasião, logo depois que a gente acabou finalizando a relação e tal, eu acabei vindo para BH pelo motivo também da Bolsa Pampulha. Então, eu já tinha, na verdade, aprovado o projeto anteriormente em Uberlândia. Eu tinha mandado antes, na verdade, para lá, né, para Uberlândia, nesse edital é, municipal de lá da cultura. E aí o projeto tinha sido aprovado lá e surgiu a oportunidade da Bolsa Pampulha. Eu queria também, enfim, enviar um projeto. Falei, poxa, esse é um projeto que está para mim mais fresco, assim, que eu acredito nesse processo. E aí acabou rolando de ser aprovado e eu comecei o projeto primeiro aqui em Belo Horizonte por conta da agenda da Bolsa, né? E acabei paralisando e pedindo a prorrogação para fazer depois em Uberlândia, assim. Então, para mim, Belo Horizonte surgiu muito por causa dessa minha relação com Minas, né? Que no total foi aí 5 anos de moradia aqui no estado e é um lugar que eu penso em voltar a morar novamente. Aí é isso. Muito bom. legal, obrigado. Nada. É legal que você comentou da Bolsa Pampulha. Eu lembrei também de uma outra artista que já esteve com a gente numa residência, que também já participou dessa bolsa, que foi a F. Godoy. Você citou a Malu Teodoro também, que trabalhou com você, que foi uma das premiadas do prêmio
de A fotografia que Belina. fizemos o ano passado. Muito bom. E você também comentou de dois artistas também que pensam a Bahia, né? Bem no início, que eu achei bem legal. PRVG e o Mário Cravo Neto, né? PRVG. É, Teve uma exposição grande, recente, lá no Tomiotaki. E o Mário Cravo Neto, são que grandes influências, né, para a gente que trabalha com também. imagem, assim, da cena da Bahia, então, são coisas que acompanham todo o nosso background, assim, de início da nossa pesquisa. E também é isso, né? O PRVG também estava na rua, também estava na cidade documentando, né? E o Mário Cravo Neto também já leva para o estúdio também, já começa também a pensar essa fotografia conceitual, também já começa a inserir a questão da fotografia colorida, então tem toda uma herança ali da fotografia que a gente tem isso como uma bagagem e que ao mesmo tempo a gente também tem um desejo de falar um pouco além disso, assim, de entender o que é o contemporâneo mesmo, né, do que é nossas urgências de agora, né, e como os procedimentos com a imagem também podem passar por outros processos, né, então a gente está nesse momento de uma virada também, né, desses pensamentos, dessa virada decolonial também do fazer artístico, da produção da imagem. Então é muito disso assim que me inquieta. A Flávia levantou a mão aqui, né, Flávia? Oi, assim, Oi. só para compartilhar, né? Estou aqui presenciando o público, né? Olha, E é muito bonito, assim, porque instiga muito, né? Eles ficam tentando entender o que significa aqueles objetos. E eu achei bonito também ontem, né, que um grupo de adolescentes, porque eu pedi para eles fazerem uma pergunta, né? Vocês escolhem um trabalho e façam uma pergunta. E aí eles mesmos tinham que responder. Eu não ia dar resposta. E aí um respondeu que eram várias mulheres. E ainda dá pensando essa relação da idade da velhice. E aí eu falei, bom, são várias fotos, né? E ali uma representação, né? Eles não conseguiram identificar uma mulher só. oh, que E aí legal. eles ficaram instigados, assim, com a pimenta, o que significa, o que é. E, assim, tá sendo muito bonito ver, assim, né, participar. E o conjunto faz muito sentido, sabe? Esse conjunto que está na curadoria. Então, depois a Pô, gente compartilha um pouquinho mais, até 11 poxa, de, me chame de depois também para a julho. gente trocar aqui ideia também no Instagram e tudo mais, que vocês que estão na Educativa aí, para mim é uma troca fundamental. Eu também, quando expus no Prêmio Diário de Contemporâneo no ano passado, esse trabalho também lá em Belém foi super legal e a galera do Educativo trocava muito também pelo próprio Instagram, assim, todo mundo falando muito também de como o trabalho chama as pessoas no primeiro momento, assim, mesmo sendo uma exposição coletiva, meu trabalho acabava chamando muito o público. E eu acho que eu estava falando isso com o Gabriela também, a questão da cor, né? Primeiro a questão pictórica, eu acho que é uma questão que chama muita atenção, essa força estética das imagens, mas depois mistura também com essa coisa, né, de ver esses corpos, outros corpos também nas imagens, né? E como essa galera está se colocando. Então, surgem essas questões, isso me interessa muito, porque, né, a gente coloca o trabalho, eu Uhum. também nem fui na exposição física, estava louco para ver como é que ficou e tudo mais, então a gente às vezes está, né, distribuindo o trabalho da gente e não tem essa noção totalmente direta, e essa comunicação com o público me importa muito, porque é daí que também me atravessa, que novas ideias vão surgindo, né, e que eu vou entendendo também como lidar com, né, com a sensibilidade do que cada trabalho vai pedindo, assim. Mas obrigadão por falar, né, por dar esse depoimento aí, te agradeço muito. É muito legal ver o público tendo contato com a obra, assim, se a gente pudesse, a gente gravava para vocês todos poderem ver. Eu atendi um outro grupo também, do CAPES, e aí um dos participantes falaram, nossa, parece que eu conheço essas pessoas, parece que é de algum lugar, sabe? Eu acho que é daqui de São Paulo. E aí a gente chegou à conclusão que pode ser qualquer lugar do Brasil, que assim, o foto performance é um retrato do Brasil, porque a gente consegue se identificar muito fácil, né? Com aqui São Paulo, pode ser Minas, pode ser Bahia, enfim, tá bem diverso e ao mesmo tempo muito identificável essas imagens. Érico levantou a mão aqui, né, Érico? Eu acho que são Aham, palmas, sim, mas pode sim. falar. Não sei se é palma, eu não entendi direito Ah, aqui. sim, sim, desculpa. Então, Mas, mas mas pode falar.
Sim, na verdade era para fazer uma colocação que eu achei interessante que a Gabi estava falando da percepção das pessoas em relação à série. Eu gostei da matéria, do post da Júlia Flamingo, falando que a performance é tipo a performance do dia a dia, né, do cotidiano, toda pessoa pode ser um performer, né? Aquela colocação dela do post ficou muito bonito, muito perspicaz. Eu gostei bastante também, né? Foi na Bigorna, né? Sim, do Bigorna, maravilhosa, Isso. Isso. ela captou a ideia, eu acho, assim, e vai um É, pouquinho com a ideia do Gilbert e George, né, aquela dupla de performers ingleses, né, que fala que performar, viver é uma performance, né, o dia a dia, cotidiano é um ato artístico, né. justamente. É legal abordar isso também, que é uma coisa que eu não falei, mas que eu gosto de falar, né? Porque é isso, o termo da performance, para mim, vem da performance arte, né? Da pesquisa, né, da arte contemporânea, da fotografia contemporânea, de como, né, fotógrafos se utilizam da performance, e o artista da performance se utilizam da imagem na contemporaneidade. Mas para mim era muito legal que esse trabalho eu não queria só balizar pela questão da performance arte, para mim era a questão que eu queria trazer pela ideia da performance cultural, né? Então, né, como esse termo performance ele vai ganhando novas roupagens a partir das áreas de conhecimento que esse termo vai sendo utilizado. Então, vem muito quase das ciências humanas, realmente, né? Da ideia da persona, né? De como cada pessoa executa uma performance no dia a dia, né? De como a gente, a partir do momento que a gente escolhe a nossa roupa, escolhe um corte de cabelo, né? Se eu estou com o cabelo oxigenado, eu falo uma coisa, se eu coloco um turbante ou uma outra, né? Então, como a gente está atravessado por né, por essas todas as influências, e isso é o próprio Brasil, né, que é uma coisa que você não sabe de onde vem totalmente tua identidade, né, assim como me falaram que eu parecia árabe, eu não queria também investigar para saber se eu tinha um parente árabe ou não, mas eu também queria traçar e trabalhar com esse elemento que também estava em mim, né, que é uma coisa que eu talvez eu não reconhecesse se eu não tivesse saído da minha cidade, eu tivesse colocado meu corpo no mundo mesmo, né, então, né, trabalhar com a arte e estar investigando essas coisas para mim me interessa muito. Então, era essa questão, assim, é realmente que é uma ideia da performance, né? Claro que tem Parece elementos da performance arte ali, mas também é uma coisa, quando a pessoa está escolhendo fazer um retrato, ou fazer uma pose também, né, de uma fotografia, para mim, também aquilo era foto performance, né? Eu não tinha que falar com a pessoa, tu tem que fazer uma ação. Não era sobre isso, era sobre como cada pessoa faz sua leitura e de como também aquilo era atravessado pela ideia da performance cultural, assim. máscaras sociais também, de alguma forma, né, a gente tem, todos temos. Justamente. Aí é isso. Mas muito legal. Gente, então, vamos, tipo, né, pode chegar aqui ao final. Eu quero de novo agradecer, né, a Gabriela, quero agradecer todo mundo que teve essa paciência também com né, todos esses trâmites virtuais, esses problemas técnicos que a gente foi tendo aqui, mas eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa boa também. Espero que, né, tenha sido interessante para vocês também escutar isso, que atravesse vocês também no processo de cada pessoa, assim. Sim, E é isso, totalmente. agradecer a Adelina, agradecer também ao Ronaldo Enter pelo convite, né? E para mim foi muito bom também expor, principalmente o trabalho da minha mãe, que eu não tinha exposto impresso ainda, só virtualmente. Então foi a oportunidade de trazer esse trabalho numa galeria, né? De pensar esse trabalho impresso mesmo. E é isso, e cada vez que eu remonto o trabalho do Foto Performance Popular, ele também vai ganhando nova roupagem, porque vai trazendo novas imagens do contexto onde antes não tinha, e vai misturando aquelas cores, então para mim também expor ele, ter trazido ele agora na Adelina também foi fundamental, eu acho que casa muito bem um trabalho junto com o outro, assim, né, mesmo sendo, enfim, um procedimento, mas eu vejo que os dois, eles dialogam bastante. Mas é isso, quero deixar um abração. Quem quiser, pode também me procurar no Instagram, né, o Presente Vivo. Pode me escrever lá também, a gente pode trocar e continuar trocando para além do bate-papo. Assim, sempre um prazer conversar e escutar também de outros processos. É isso. Um beijão, gente. Obrigada, Alex. A gente se vê então na próxima quinta. Todos que estão aqui, e, enfim, que sejam convidados. Foi um prazer, Alex, escutar também essa trajetória do início, como você chegou até a foto performance. Muito obrigada, pessoal, por toda a participação, escuta, enfim, deixo o convite para a exposição.
convite para a roda de conversa e em breve a gente vai também ter o download do catálogo da exposição. Então, nos acompanhe nas redes sociais e até mais. Maravilha. Beijão, gente. Até dia Um 9, então, beijo, né? Até a Alex. Muito próxima quinta. obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado, viu? Obrigado.